seguinte, o governo busca alternativas, e as alternativas que estão na mesa, Márcio, são aquelas que já foram negadas pelo Congresso, muitas delas, né? Então, se você não pode tributar título, se você não pode tributar o juros sobre o capital próprio, a contribuição sobre o lucro líquido, se você não pode aumentar o IOF, resta ao governo, Andreasa Michele, vender bolo de pote e tentar arrumar esses 20 bilhões aí, porque não tem mais o que fazer. Inclusive, o Márcio que está aqui conosco vai contar que é o seguinte, a gente, Márcio, ouviu logo depois da derrubada da MP, o senador Randolfo Rodrigues falar que eles iam contingenciar pelo menos 10 milhões em emendas. Só que a LDO que está posta aí já está prevendo a obrigação do pagamento dessas emendas no primeiro semestre do ano que vem. Qual é o sabor do bolo de pote aí que o pessoal está falando no Palácio do Planalto, Márcio Rocha? Conta mais. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Não chegou ainda não, viu, mas deve estar fazendo ainda o bolo no pote, porque aqui ainda está muito tranquilo, principalmente porque o presidente Lula está em Roma, né? Então a movimentação aqui no Palácio do Planalto está bem mais tranquila. Por enquanto não chegou nada. Mas a gente já está sabendo, né, que o governo estuda essas possibilidades para conseguir, né, fechar as contas públicas depois que esse texto da medida provisória foi derrubado lá na Câmara dos Deputados, né? A gente lembra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha afirmado antes da derrubada que se derrubasse o texto, né, a Câmara derrubasse o texto, tinha algumas alternativas que seriam apresentadas ao presidente Lula, mas que isso só seria apresentado a ele depois que ele voltasse de Roma, onde ele está nesse momento. Então, a gente só deve ter um ponto final, vamos dizer assim, sobre essas propostas a partir de quarta-feira, quando o presidente Lula volta. Então, existem algumas possibilidades. Primeiro, existe a possibilidade do governo colocar trechos dessa medida provisória que foi rejeitada pela Câmara em projetos que já estão tramitando dentro da Câmara dos Deputados, justamente para conseguir essa arrecadação que faltou, né, com a derrubada da medida provisória. Outro ponto, né, aumentar a tributação dos bancos digitais, as chamadas fintechs, e também aumentar a tributação dos sites de apostas esportivas na internet, as chamadas bets. Mas a gente lembra também que esse trecho, inclusive, foi alterado na medida provisória durante a tramitação e não caiu muito bem dentro da oposição. A oposição vive dizendo aqui, para quem quiser ouvir, se o governo insistir nesses pontos, vai criar uma guerra sem fim entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E, além disso, para jogar mais lenha na fogueira, existe também a possibilidade da reedição daquele decreto que aumentou a porcentagem do IOF, justamente o que motivou essa medida provisória, né, já que esse decreto foi derrubado pelo Congresso Nacional, o governo não descarta essa possibilidade de editar um novo decreto do IOF. Outra alternativa, como você já falou também, Ivan, é a questão do contingenciamento das emendas parlamentares. O governo estuda contingenciar pelo menos 10 bilhões de reais, de 7 a 10 bilhões de reais de emendas parlamentares. Também não foi muito bem aceito, principalmente por parlamentares da oposição, que falam exatamente isso, que essa medida seria uma medida ilegal e que aumentaria, inclusive, a tensão envolvendo o Palácio do Planalto e o Congresso. Lembrando que, por causa dessa situação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a cancelar uma viagem que faria aos Estados Unidos justamente para debater e achar alternativas para o IOF, né, durante essa semana. E amanhã ele está marcado uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para debater justamente o imposto de renda, né, a isenção do imposto de renda, que já foi aprovada na Câmara, está tramitando no Senado, uma das bandeiras do governo, mas que vai custar uma boa grana, aí, de um bom dinheiro de isenção, e o governo discute essas possibilidades também dentro do Congresso Nacional. E, só para a gente finalizar, por causa dessa derrubada dessa medida provisória, o governo já iniciou a retirada, vamos dizer assim, a demissão de vários indicados, vários aliados dos parlamentares que votaram contra essa medida provisória. Não somente no primeiro escalão, a gente lembra que PP, né, o Progressistas e União Brasil já saíram do governo, né, entregaram os ministérios, inclusive tem um impasse envolvendo alguns ministros que ainda não saíram do governo, mas enfim. Mas esses cargos que eu falei se tratam de cargos do segundo e terceiro escalão. E isso, né, causou bastante de desgosto, vamos dizer assim, em partidos principalmente do chamado Centrão, que tinham cargos indicados nesse governo. Então, a gente segue acompanhando aqui, mas a verdade é que essa história está longe de acabar, principalmente porque o governo não sabe de onde vai tirar esses 20 bilhões de reais aí, mais ou menos, para tapar as contas públicas. Volto com vocês. Eu acho que o governo vai tentar aumentar novamente o IOF.
vai tentar voltar, se não integralmente, à parte significativa do projeto original. Vamos lembrar que, no primeiro momento, o parlamento derrubou, mesmo com o governo recuando, derrubou o aumento do IOF, e o Supremo Tribunal Federal garantiu que aquele aumento proposto, com o recuo pelo governo, permanecesse. Acho que o governo tem uma janela aberta pelo Supremo Tribunal Federal para tentar voltar essa questão do IOF, alegando que precisa dessa grana para custear os programas sociais que já anunciou. Por exemplo, nós estamos falando aí de gás para todos, luz elétrica para todos. Tem alguns desses projetos, pessoal, que agora não tem cobertura, já não tinham antes, e agora estão completamente descobertos no orçamento lançado para 2026. O Ivan Brandão falou da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que os parlamentares querem, aliás, igualzinho ocorreu em 2024. Os parlamentares querem um calendário de compromisso do governo de pagamento das emendas ainda no primeiro semestre até junho de 2026, porque eles conseguem driblar a lei eleitoral e garantir os disparos desses dinheiros para as suas pontas, para os seus quintais. É isso que eles querem. Olha a contradição entre governo e parlamento, ao mesmo tempo uma chance aí para negociar. Quem sabe negociando emendas parlamentares não se consegue alguma facilidade com o parlamento. Tem campo aí, Ivan Brandão. Mais fácil seria, Michele, alterar a meta fiscal, mas fácil, né? É muito mais cômodo para o governo comprar a briga do aumento do IOF, da taxação das bets, que seja, né, que volte à pauta, do que vender a imagem para o mercado, aí sim, no ano de eleição, né, Andreasa, de que é um governo que não consegue ajustar suas contas e atingir as metas que ele mesmo se colocou. Mas seria ali o último plano. O ministro Haddad, Michele, já disse que não tem intenção de mandar uma proposta para alterar a meta fiscal, que prevê ali um superávit de 0,25% do PIB para o ano que vem, algo em torno de 34 bilhões. Haja bolo de pote. Superávit, hein? O que tem superávit, hein? O que tem muito ouvinte aqui falando, inclusive o Walter é um deles, falando, corte de gastos, mas aí tem tudo a ver com o que o Andreasa falava, que isso implica em você mexer em programas sociais que são bandeiras aí do governo e que o governo, tem até, né, alguns especialistas que falam que realmente é um valor muito alto para mexer só na base do corte de gastos. Embora sejam importantes, né, dependendo qual corte que você for fazer lá nesse momento. É porque orçamento, não dá para comparar a nossa casa com o orçamento da União, tá? Eu acho essa é uma comparação, sempre que eu vejo comparação ao nosso orçamento doméstico com o orçamento da União, isso é uma comparação horrorosa, eu não vou lançar mão disso. Mas um princípio precisa ser considerado em matéria de dinheiro público. Tem que estabelecer prioridade. Governar é estabelecer prioridade. Não dá, o dinheiro é finito. Ou deveria ser finito. Não dá para fazer tudo, então é preciso fazer escolhas. No Brasil, a gente tem uma escolha importante a ser feita. Eu tenho falado muito sobre isso e vou insistir nessa tese. Revisão de benefícios fiscais. Revisão de isenção fiscal. É uma forma de rever gasto. É gasto tributário. O dinheiro que o Estado deixa de arrecadar em troca de, dando benefícios para alguns setores, ter contrapartidas. Geração de riqueza, geração de emprego, garantia de emprego. Será, Michele, Ivan, será que esses, 500 bilhões com B de bola de isenções fiscais, benefícios fiscais de exonerações, será que isso é política pública, será que todas essas políticas públicas oferecem a contrapartida oferecida no início? Como é que a gente consegue aferir isso? A gente precisaria de um mecanismo, não é para terminar com isenção fiscal completamente, mas a gente precisaria de um termômetro para conseguir aferir se esse gasto tributário, se o que o governo deixa de arrecadar, se está sendo compensado pelos setores em alguma medida. Porque senão vira direito adquirido para alguns setores e a gente não tem recomposição, não tem arrecadação, não tem receita suficiente para pagar a conta. Esse, do ponto de vista fiscal, é o nosso principal problema e ninguém quer mexer nisso, porque o lobby é muito grande, ainda mais à véspera de ano eleitoral.